queria entrar numa questão que eu vi que o senhor aborda de forma muito interessante, que é a própria noção acerca do momento, do ponto de vista da existência humana, da própria noção do apoderar-se de alguma forma, tanto do seu destino, quanto das suas responsabilidades, quanto inclusive da sua própria trajetória, né? Isso parece ser uma questão muito forte para o senhor, e eu queria entender um pouquinho como que isso conversa com a sua filosofia. E peço perdão se eu tiver entrado muito no assunto da economia, que eu sei que é um tópico que Uhum. o senhor prefere não abordar. Eu não me considero alguém que tem uma filosofia, digamos assim, porque eu reconheço o seguinte: eu tenho 31 anos de idade, que para uma vida humana não é nada ainda. Desses 31 anos de idade, eu mal tenho 20 anos de estudo, que não é nada, não é nada, absolutamente nada. Eu tive uma formação muito plural, em alguns aspectos meio caótica. Eu não tive, por exemplo, eu não fiz filosofia na faculdade. Então, existem certas obras fundamentais da história da filosofia que eu não li, porque no aspecto econômico, né, é tudo um custo de oportunidade, né? Eu não li certas obras da história da filosofia para poder ler outras coisas que não são referentes à filosofia, mas são referentes a outra coisa. Falei para ler cordel, para ler literatura nordestina, para ler sociologia, para ler antropologia, para ler história, história do Brasil. Né? Então eu tive que abrir mão de certa leitura de filosofia para ler outras coisas. E eu tive que abrir mão de ler outras coisas para ler filosofia. Né? Então a vida de estudos era sempre esse. Eu abro mão de ler certas coisas para ler outras. Como eu tenho um currículo que eu abordei de forma meio plural, meio caótica, me falta ainda, julgo eu, me falta ainda certas leituras para que eu começasse me falta certas leituras, mas também me falta muitas décadas de vida e de mais leitura, mais décadas de leitura, para que eu pudesse esboçar, talvez, uma visão de mundo mais sistemática, de maneira original. O máximo que esses meus quase 20 anos de estudo me permitiram é propor uma interpretação nova de um autor, que para algumas pessoas pode ser algo grande, mas para mim eu não vejo isso como algo grandioso, eu vejo isso como faz parte do processo. É o mínimo, né? Se você se propõe a estudar, você se propõe a desenvolver um pensamento sistemático, um estudo sistemático, você tem que ter pelo menos a condição de propor uma nova interpretação de alguma coisa. É o mínimo que se espera, né? Mas assim, para eu ter uma filosofia, me tem uma, me faltam anos de estudo, me faltam anos de vida ainda, né? O próprio, assim, o próprio Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Agostinho, esses autores, não é correto a gente dizer que eles têm um sistema, né? Porque, estritamente falando, quem tem sistema é Descartes, quem tem sistema é Kant, quem tem sistema é Hegel. Estritamente falando, esses autores do idealismo alemão, estritamente falando, eles têm um sistema. Estritamente falando, esses outros autores, Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás, eles não têm um sistema. Eu não sei se eu tenho condições intelectuais de fazer alguma coisa remotamente semelhante a isso. Né? Ter uma pretensão de ser parecido com Platão, com Aristóteles da vida, meu Deus, é muita presunção de minha parte, me parece. Né? No máximo, se eu conseguir entender a obra deles e explicar a obra deles e saber a obra deles com profundidade, talvez eu estarei no lucro, né? Fazer algo que eles fizeram, acho que isso é pouco provável. Eu tenho uma visão de mundo, eu tenho uma visão de vida que ela tem ela é um pouco plural. Ela é um pouco plural, justamente decorrente das múltiplas experiências que eu tive, das diversas atividades que eu exerci e das coisas variadas que eu estudei, né? Então, eu eu não me considero um existencialista, mas tem muita coisa do existencialismo que eu acho interessante. Tem algumas coisas que eu acho interessante. Sartre é um autor que eu tenho um certo
desgosto, um certo desprazer. Não gosto muito de Sartre. Eu acho ele um autor meio venenoso, né? É um autor que eu não gosto muito dele. Até pela própria biografia dele, eu acho, sabe, um autor meio desinteressante. Mas, assim, eu vejo mais valor literário em Sartre do que filosófico. Ele tem um valor mais literário. Então, se você pega certas ideias do existencialismo, você coloca num texto literário, aparentemente fica uma coisa mais legal. O próprio exemplo a gente pode dar Milan Kundera. Eu gosto bastante de Milan Kundera. Então, Milan Kundera ele tem uma pegada bem existencialista, bem nietzschiana, né? Mas uma coisa que eu reconheço, pelo próprio certos ciclos católicos que a gente vê, certos ciclos mais à direita, eles têm um certo desprezo por Nietzsche. Mas eu acho que Nietzsche é um autor que tem coisas interessantes para a gente saber, se a gente souber filtrar. Né? Ele pode ter Terceira coisas pessoa interessantes para seguida a que gente. fala de Nietzsche na live de forma positiva. Cadê o seu Se você desprezo por souber, Nietzsche? Você está há 3 episódios escondendo o seu Mas ele desprezo acabou por de falar que tem Nietzsche. que saber filtrar. Três se você souber episódios! Eu tô filtrar, brincando. se você souber filtrar, você tira coisas, alguns insights interessantes. E um insight que eu acho particularmente interessante no Nietzsche é o amor fati, né? É, porque assim eu compreendo, ele dialoga bem com a apreensão das circunstâncias que o Ortega vem trazer do Don Quixote e da Fortuna. Né? A apreensão das circunstâncias, assim, é você não fugir do dever da vida. É você. Isso tem um aspecto muito prático que pode auxiliar bastante. Essa consciência de que existe alguma coisa palpável diante das minhas mãos, diante dos meus olhos, chamando pelo meu dever, chamando pela minha intervenção, e é uma coisa que talvez eu não possa delegar. É o dever da circunstância, é o Dharma do Bhagavad Gita. O dever de você ir para a guerra, apesar de ir guerrear contra os seus familiares. A Mas é o teu dever responsabilidade de do Viktor príncipe, Frankl. O Viktor Frankl chamava a isso de responsabilidade do responsabilidade. Victor Frank, né? É o Dharma do Bhagavad Gita. Agora, esse amor fati, o amor dessa vida presente, também se dá nisso. Amar a vida é isso, é você ver as suas dores, as suas vantagens, os seus amores e também ver a sua obrigação, não é apenas o prazer, não é apenas esse lado hedonista do prazer da vida que a gente vai amar, mas também o dever da circunstância real. Né? É isso quando o Ortega ele menciona na sua meditação do Quixote, que é o vencer a melancolia. É o exemplo que ele vai ver do Dom Quixote. Quando o Sancho diz para Quixote, né, não se entregar à melancolia, mas viver uma longa vida, e que ele morra pela mão de outro homem, pela espada de outro homem, mas não morra definhando pela melancolia, esse é o simbolismo da fortuna no teatro mundi, né, adaptado a esse enredo, que nesse momento o homem vai ser senhor de seu próprio destino, vencendo a melancolia e vencendo a fortuna. Mas quando ele faz, como é que ele vence a melancolia? Aprendendo as suas circunstâncias. Então, você tem uma vida idealizada que você gostaria de ter, mas não é a vida que você tem. Qual é a vida que você tem? Essa vida que está diante dos teus olhos. É assim que eu entendo o que é a vocação. Vem do próprio verbo vocare, chamar. A vocação é um chamado. Mas não é essa coisa abstrata, que a pessoa, eu tenho uma vocação para fazer não sei o quê. Não. O que é a minha vida aqui diante dos meus olhos está me chamando? Qual é a minha vocação? Cuidar da tua mãe que está doente, né? Auxiliar teu pai na padaria. Teu pai tem uma padaria. Precisa de alguém para administrar. Olha aqui a vida te chamando. Veja isso como uma oportunidade de apreensão, né? Do que está sendo chamado diante dos teus olhos. Abrace isso, exerça esse dever. Você vai ver que você cura a melancolia. O trabalho cura a melancolia nesse sentido. Isso é uma coisa que eu penso, uma ideia que eu tenho. Né? Muita gente tem uma melancolia incurável, tem uma tristeza incurável, tem até mesmo uma depressão, que é uma pessoa que não faz nada. Uma pessoa que está entregue. Não faz nada, a pessoa não tem atividade. Né? É uma das teses do Gilberto Freire sobre o lazer.
é isso, a necessidade do trabalho. Como o trabalho ele tem isso. Sebastião de Grazia também fala desse aspecto do lazer. Eu não acho que seja coincidência. O Joseph Piper também fala do mundo do trabalho, apesar disso. Né? A compreensão além do mundo do trabalho. Tem um sentido prático em tudo isso que deve ser observado. E nesse aspecto que você mencionou do Franco, a responsabilidade, né, é o dever, é o dar, que eu vejo que é a partir daí que a gente pode encontrar o que é que a gente vai fazer da vida. Muitas vezes a gente não precisa de sabe aquela imagem arquetípica da pessoa que empreende uma jornada para encontrar o sentido da vida dela. Muitas vezes não precisa de nada disso. Muitas vezes o sentido da vida dela está aqui, chamando aqui do lado. Né? Tem aquele filósofo budista do Zen, o Alan Watts. Ele dizia assim: o sentido da vida é simplesmente estar vivo. É tão simples. O sentido da vida é simplesmente estar vivo. Ele dizia assim. É nesse sentido, você vê a circunstância real, efetiva que está te circundando. Esse ponto que ele também se referia. Então, são esses pontos de convergência que, em certa medida, eu reconheço que me influenciam. A inevitabilidade da morte também significa a inevitabilidade da vida. Isso. E aproveitando esse gancho, professor, que você usou, você estava falando um negócio do pessimismo. Eu não sei se você conhece o Mário Ferreira dos Santos. Conheço, mas eu nunca o li. Tem um Um autor que texto eu nunca li. dele que é falando sobre o Brasil. E que falavam que ele era muito otimista em relação às coisas. E aí, ao longo Sim. do texto, é um texto de 50 páginas, o argumento central, resumindo muito o argumento central do Mário Ferreira, que também é muito influenciado pelo Nietzsche, por exemplo, é que ele fala que as pessoas falam, por exemplo, não percebem que o pessimista, na verdade, é o maior otimista, porque ele se retém a acreditar numa conclusão fechada e ele sempre tem um lado que tende a um determinado tipo de visão e ele acredita muito nessa visão. E aí ele coloca lá que isso é justamente a questão do otimismo. Ele fala que o realista, na verdade, é aquele homem que é pessimista, porque ele coloca a realidade como sendo o norte, aquela dita realidade, as coisas dadas, como sendo em si fechadas e sendo o que são, o que é. E ele coloca que o otimista, na verdade, nada mais é do que aquele que olha para as coisas de fato. É aquele que não foge da investigação e do entendimento das coisas para conseguir achar as saídas. Que o otimista nada mais é do que esse homem que enxerga o que está colocado e ele vê o que está colocado e ele busca resolver o que está colocado. Então, o centro do ponto de vista do Mário é justamente colocar o otimista como sendo aquele homem que, de fato, observa as circunstâncias e ele vai além das circunstâncias. No sentido não de que ele vai para o mundo da fantasia, mas que as circunstâncias estão dadas, estão colocadas, ele vai analisar o que se está colocado e ele vai enfrentar o que se está colocado mediante a compreensão do que está colocado. Então ele vai além daquilo que está colocado para ele. Então eu acho esse ponto muito interessante, foi um texto que me impactou muito nesse sentido, porque eu era uma pessoa muito pessimista nesse sentido, mas eu percebi que o ponto do Mário em relação ao otimismo que ele estrutura ali, nada mais é do que a conduta natural humana no sentido de enfrentar aquilo que está colocado. Que aqueles que são pessimistas são os homens que já são os derrotados, e os realistas nada mais são do que os homens que estão se derrotando mediante o que está colocado. Então eu achei pertinente essa colocação do senhor, porque casa muito com a conversa anteriormente que estava se tendo, né? Que os problemas eles estão colocados, né? As coisas estão de fato colocadas para a gente. Porém, a única forma de se enfrentar as coisas que estão colocadas é avaliando de fato o que se está colocado e não determinando o que se está colocado como sendo uma coisa que jamais vai ser superada e que tem uma resposta não fácil, mas imediata aos problemas que estão presentes. Perfeito. Isso é um texto dele, eu acho que é Otimismo sobre o Brasil, o Futuro do Brasil, alguma coisa assim. Tem umas 50 páginas esse texto. Tem até um discurso, né? Tem uma gravação de áudio ele falando
de um certo otimismo contra o Brasil, me parece. Sim, porque Acho que eu já ouvi. o Mário, nesse sentido, né, do otimismo em relação ao Brasil, é porque ele fala que o realista, né, olharia e diria, não, está tudo ruim, e aí ele pega esse que está tudo ruim, e ele acredita que vai continuar daquela maneira, e a única coisa que ele pode fazer é remediar. O pessimista, ele olha para o Brasil e diz, está tudo ruim, e só vai piorar. E o otimista, o verdadeiro otimista, nesse sentido que vai além, é o homem que olha e diz, está tudo ruim, porém tem coisas boas, então a gente precisa pegar o que está colocado, olhar o que é bom, o que é ruim, e trabalhar, entender as causas do que é bom, para tentar vencer o que é ruim que está colocado. Vamos conversar, inclusive, sobre o que é